Você já se perguntou por que o oceano é salgado e por que existem outros corpos hídricos de água doce? Veja qual é a diferença entre essas massas de água no nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou a professora Artemisia e no vídeo de hoje você vai descobrir de uma vez por todas por que o mar é salgado. Você provavelmente deve saber que 70% da superfície do nosso planeta é recoberta pelos oceanos e que 97% de toda a água da Terra é salgada. Mas o que provavelmente você ainda não sabe é que se pegássemos todo o sal que existe nos mares e colocássemos no continente, geraria uma camada de 166 metros de profundidade, o equivalente aí a um prédio de 40 andares. Agora me fala, essa informação já vale o seu like e sua inscrição no canal, não é? E você que já é meu aluno, aproveita e compartilha esse vídeo lá no seu grupo de WhatsApp da família, pra galera ver que você é um jovenzinho culto e não consome bobagens na internet. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas e aí, de onde veio todo esse sal? Sobretudo das rochas terrestres. O dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico atmosférico, se combina com a água da chuva formando o ácido carbônico. Então a água da chuva ela é ligeiramente ácida. Quando ela bate na superfície de rochas, ela provoca um desgaste desses minerais e aí ela vai abastecer rios e riachos que vão correr depois para os mares. Contudo, o sal vem de baixo também. As fontes hidrotermais são fissuras na crosta terrestre que permitem a penetração da água do mar, que é aquecida pelo magma. O calor provoca uma série de reações químicas. A água tende a perder oxigênio, magnésio e sulfatos e adquirir metais como ferro, zinco e cobre das rochas circundantes. A água aquecida é então expelida carregando os metais com ela. Alguns sais também são depositados diretamente no oceano através de erupções vulcânicas subaquáticas e ainda através dos ventos que carregam e depositam minerais sobre as águas do mar. Os principais sais que se formam a partir dos oceanos são o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, o sulfato de magnésio, o nitrato de potássio e o bicarbonato de sódio. No entanto, dentro da água, os sais não aparecem na sua forma combinada, eles aparecem na forma de íons livres. E o que são íons? São átomos que têm ou excesso ou falta de elétrons. Os íons que perderam seus elétrons são chamados de cátions e os que têm excesso de elétrons são chamados de ânions. Na água, os principais cátions são o sódio, o potássio e o magnésio, e os principais ânions são o cloreto, o sulfato, o nitrato e o carbonato. Muitos desses íons são removidos da água do oceano graças à ação de organismos que utilizam eles para, por exemplo, produzir as suas conchas, ou ainda para formar alguns minerais. Outros, no entanto, se acumulam ao longo de milhares de anos. A salinidade do oceano tende a permanecer constante ao longo do tempo. No entanto, ela pode diferir em alguns lugares do nosso planeta. Por exemplo, nos polos, quando acontece o derretimento das geleiras, a salinidade dos mares diminui. Já o mar Mediterrâneo, que é o mais isolado do resto do oceano e tem temperaturas elevadíssimas, a evaporação é muito intensa e aí aumenta a concentração de sais. E por que os outros corpos hídricos também não são salgados? Eles têm água doce? Bem, alguns são salgados também. É o caso, por exemplo, do Grande Lago Salgado, localizado em Utah, nos Estados Unidos, ou ainda do Mar Morto, localizado na região entre a Jordânia, a Palestina e Israel, que é basicamente 9 vezes mais salgado do que a média dos oceanos. No entanto, os demais corpos hídricos também possuem minerais, mas não têm esse gosto salgado. Uma parte é graças à ausência de íons de sódio e cloreto para formar o cloreto de sódio, e em outra porque boa parte dessa água vai escoar para os mares e vai ser reposta com a água da chuva ou de alguma outra forma de precipitação. O lago mais diluído do mundo é o Natasha, em Oregon, nos Estados Unidos, e essa característica faz com que ele se torne um importante recurso no monitoramento de contaminantes atmosféricos. E aí, curtiram o conteúdo do vídeo de hoje? Nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau!